Olá, amigos. Nossa saudação fraterna aos queridos e amados irmãos que estiverem a nos ouvir e a todos os irmãos de uma forma geral. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos vídeos, pois dentro do nosso projeto que fizemos, vamos gravar vários vídeos nos referindo a passagens evangélicas de Jesus, também mesclando com princípios da doutrina espírita, que nos auxiliam a entender melhor ainda a, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, pois é preciso não perder de vista que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? É Jesus de volta. A doutrina espírita é a materialização do Consolador prometido por Jesus lá na última ceia, né? Então, os ensinos do Cristo precisam sempre estar sendo revisados, no caso, para que a gente possa, nessas repetições, revisados, que eu quis dizer, não no sentido de reformulá-los, mas no sentido de, num processo repetitivo, nós irmos entendendo cada vez mais e melhor a essência do seu ensinamento. Porque, como sabemos, Jesus esteve conosco e, para se comunicar conosco, evidentemente que ele usou os seus exemplos, que a melhor evangelização é a do exemplo, nós sabemos disso, mas ele também usou palavras. Porque o que são palavras? Palavras, podemos dizer que são os vestuários das ideias, né? Porque nós ideamos alguma coisa, algum pensamento, vamos passar pelo nosso coração, se quisermos colocar sentimentos nessas palavras, e vamos nessas ideias, e vamos revestir essas ideias agora já com sentimentos, com as palavras. Então, o que nós podemos dizer? Que as palavras, elas são o vestuário das ideias. E Jesus, ele foi obrigado a usar as nossas palavras, o nosso vocabulário, ou seja, o vocabulário da época, né? Mas isso quer dizer o quê? Que nós precisamos tirar das lições que ele nos deixou a essência do seu ensinamento. Por quê? Porque, para deixar a essência, o aspecto essencial, ele teve que se valer do existencial. Porque o existencial diz respeito à nossa dimensão, ao nosso, à nossa grade sensorial. Então, ele comparou muitas vezes os ensinos dele, o reino dos céus, enfim, quando ele quis deixar ensinos mais profundos, ele usou parábolas, ele usou hipérboles, que são aquelas expressões que nos aparecem como sendo um exagero, né? E usou, assim, a prosa, como a gente costuma dizer, né? Ele usou as palavras, a fala, os diálogos, né? A prosa em si, né? Então, nós precisamos, de certa forma, buscar esse significado maior dentro desse alfabeto divino, porque ele usou o nosso alfabeto para deixar o seu alfabeto divino. Hoje,
nós vamos trabalhar um pouco uma passagem do Sermão da Montanha, só para lembrar, meus irmãos, que o Sermão da Montanha ele está lá em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. É enorme o Sermão da Montanha. Né? São, na verdade, 111 versículos, cujo começo do sermão, do discurso que Jesus fez lá naquele monte que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, o início são as bem-aventuranças. Né? Há quem pense que as bem-aventuranças é todo o sermão da montanha, e não é verdade. Na verdade, ali nós vamos encontrar o início, né? As bem-aventuranças, no seu capítulo 5, nos versículos primeiros, mas nós vamos até chegar nos 111. E o que nós vamos trabalhar hoje está no capítulo 5, que é o, né? Logo depois das bem-aventuranças, ele vai falar aqui no 13 e no 14 acerca do sal e da luz. Ele vai dizer que vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como eu disse há pouco, ele precisou, para deixar os seus ensinamentos, ideias, imagens aqui da nossa dimensão. O sal, por exemplo, o sal é daqui. Né? Mas o que tem a ver o sal conosco? Ele vai dizer que nós somos o sal da terra. Então vamos rapidamente analisar a questão do sal. Né? Qual é o papel do sal nos nossos alimentos? A gente vê que ele é um tempero, né? Mas que tem a sua dosagem e que não precisa muito para poder salgar aquele alimento. E, na verdade, a gente vai ver que Jesus está comparando isso com o nosso comportamento. Quando ele diz vós sois, a gente hoje poderia dizer vós poderão ser, porque para ser o sal da terra, nós precisamos ter, no mínimo, uma propriedade do sal. Que propriedade é essa? Na verdade, a gente vai ver que é um conjunto, mas que vai se restringir, né, à questão do tempero, né, que ele faz o papel dele, ele tempera, ele conserva, né, mas ele desaparece. Né? O sal, ele vai deixar o seu sabor, é dizer, a gente pode fazer notar a grande diferença entre um alimento que está salgado no ponto, né, e aquele que não tem sal nenhum. Mas se você procurar o sal ali, você não vai encontrar, porque ele se integra àquele alimento, uma carne, enfim. Então, quando Jesus faz essa comparação, ele está fazendo a comparação do nosso comportamento junto da sociedade, onde nós estivermos, para que nós possamos deixar o nosso tempero, o nosso, a nossa fragrância, né? O nosso perfume, mas não aparecer como o sal. O sal faz esse trabalho fantástico, né? Mas, como eu disse, ele desaparece, fica apenas o sabor. Então, os nossos atos, né? Quando nós formos conversar com pessoas, quando formos auxiliar alguém, dar uma esmola, enfim, conversar, sempre com aquele sorriso, com aquela gentileza, sempre com aquele carinho, para que
hálito divino possa ficar, essa fragrância amorável possa ficar, e não a personalidade. Puxa, olha, o Luiz passou por aqui, isso e aquilo. Né? Isso não é o que interessa, é o que vai ficar naquela pessoa, o que nós vamos deixar. Né? Podemos até deixar rastros luminosos, dependendo do nosso comportamento, né? Mas, na verdade, o que é preciso é que a gente recorde, né, daquela outra passagem de Jesus, né, que pedia que quando a gente desse alguma coisa, que desse com a direita, que a esquerda, que a esquerda não tomasse conhecimento. Aí isso já é uma extensão do que nós estamos falando, né? Porque a questão do sal, ela é ali daquele momento, né? Para que nós, digamos assim, não deixemos a nossa personalidade, né? O nosso ego, não é isso. O que precisamos deixar é o tempero moral. O tempero moral, ele vai se caracterizar por paz. Vamos sair dali, mas deixar o ambiente em paz. Deixar os corações que nos cercam em paz. Então ficará o sabor, como o sal fica ali no alimento, sem que o sal apareça, e no tempero moral, sem que nós é, apareçamos. Né? É evidente que a pessoa vai lembrar, né? Mas isso é outra questão. Nós não podemos e não devemos esperar necessariamente que ela lembre, que ela comente, no fim de enaltecer o nosso trabalho. Se ela fizer, nós, claro que vamos ser gratos, mas precisamos, se isso vier ao nosso conhecimento, precisamos estar preparados para não nos envaidecer, né? Porque a vaidade é um negócio muito sério. Né? No Evangelho tem uma passagem que os discípulos recebem a visita de um pai com um filho lunático e eles não conseguem curar. Mas antes disso se deu um episódio seguinte. Jesus teria mandado eles de dois em dois pregar o evangelho, afastar os espíritos, etc. E eles vieram radiantes, exclamando para Jesus: Mestre, os espíritos nos obedecem, nós conseguimos curar leprosos. E Jesus dá um puxão de orelha neles. Não vos expresseis dessa forma, porque os espíritos vos obedecem, mas antes pelo fato dos vossos nomes estarem arrolados nos céus. Isso era um pedido para que a vaidade não tomasse conta, e sim que eles tomassem ciência cada vez mais que todo o trabalho que nós fazemos no bem, nós precisamos é estar conectados com o bem e com Deus, para dali advir, e com certeza advirá, as energias necessárias para que aquele fenômeno possa se produzir, né? E não apenas pelas nossas forças. Então, o que aconteceu? Depois desse puxão de orelha, foi que aconteceu que aquele homem levou o filho, o filho para ser curado, eles não conseguiram, e o pai levou o menino até Jesus e disse: Senhor, levei o meu filho aos teus discípulos, eles não conseguiram. Então resolvi trazer até ti. Ele cai nas águas, é, corre risco diante do fogo, coisa parecida. Ou seja, ele sofria daquelas convulsões, né? Muito provavelmente ele tinha um processo mediúnico ali, quem sabe até obsessivo, mas também tinha aquele aspecto material
que conhecemos pelo nome de epilepsia, onde também dá esse tipo de convulsões, né? Mas ali ficou bastante claro que ele estava sendo, digamos assim, envolvido, né, por entidades sombrias que estavam, assim, de certa forma, produzindo aqueles efeitos. E Jesus, então, faz o processo dele, afasta aqueles obsessores e cura o menino. E os discípulos ficam assim perplexos, né? Ou seja, perguntaram para ele: por que que nós não conseguimos curar o menino? E Jesus responde uma coisa muito importante, que inclusive serve para nós. Ele vai dizer que foi pela vossa incredulidade. Então, aquela euforia de antes era, assim, algo, porque isso comprova que lá as ações que eles tinham conseguido êxito era mais pela ação espiritual mais do que por ele mesmo. Ou seja, que a credulidade deles estava muito aquém do que precisava para aquele fenômeno, né? Então, ele vai dizer que para esses casos é preciso oração e jejum. Isso quer dizer o quê? Um preparo moral, né? Coisa que antes eles tinham recebido ajuda do alto, mas estavam se envaidecendo, né? Ou seja, não estavam sendo o sal da terra, não estavam atuando de uma forma em que pudesse produzir, né, aqueles efeitos necessários, né? E, ou seja, estavam esquecendo do aspecto moral, do aspecto do coração, do aspecto do desprendimento, né? E até da gratidão, porque nós não podemos esquecer da questão gratulatória, né? De nós estarmos sempre agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, pelos bens que nós possamos estar realizando. Porque, na verdade, nós sabemos que todos os dias, a todos os instantes, nós estamos tendo a possibilidade de atuar como seguidores de Jesus, né? Como evangelhos vivos, né? Onde nós nem sempre vamos precisar de palavras, mas que o nosso comportamento seja uma espécie de ato evangelizador. Eu gosto sempre de lembrar aquela expressão de Francisco de Assis, quando lembra que ele disse: ide pregai o evangelho de Jesus a toda a gente. E, se necessário, usem palavras. Então, ele estava falando exatamente nos exemplos, né? Porque é claro que nós precisamos usar também as palavras, mas as nossas palavras devem estar sendo precedidas por atos corporais, físicos, por ações materiais, até materiais, mas coisas boas, palavras macias, suaves, gentis, né? Que então, com esse comportamento, nós vamos abrir as portas do coração dos nossos ouvintes, né? Dos nossos interlocutores, enfim, do nosso entorno, para que então, se for preciso, a gente fale alguma coisa e essas falas possam ser ouvidas com atenção, com interesse, porque seus corações foram abertos já pelo amor que exalou de nós, né? Então, é mais ou menos isso que a gente procura lembrar das pessoas. E, na verdade, outro dia alguém me perguntou, mas como é que isso é possível? O que nós devemos fazer? Como proceder? Na verdade, assim, meus irmãos, não esperemos já começar fazendo grandes feitos, porque os grandes feitos precisam ser precedidos dos pequenos feitos.
porque os pequenos feitos vão ser a base para dali nós formos colocando um sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, quando observarmos, darmos conta da coisa, ela vai estar bem crescida. Então, não é fazer uma coisa grande de uma vez só. Essa coisa que chegue a ser grande, ela começou por coisas bem pequenas. Onde começar? Na família, dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o irmão, né? Se for necessário, com vizinhos. Mas primeiro essa questão nuclear, né? Porque a família tem o seu núcleo, né? O seu processo nuclear, depois vai indo o filho, a filha vai casando, nós vamos então constituindo a família orbital, que ela vai orbitar em torno daquela família nuclear do qual saiu o filho ou a filha para casar e formar uma família fora. E nesse processo nós vamos chegar na terceira fase familiar, que é a família universal, para poder dizer como Jesus chegou a dizer, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e fazem e cumprem a palavra de Deus. Então, a proposta é começar aproveitando as pequenas circunstâncias. Lugares, vai haver momentos que nós vamos ter que silenciar, embora a razão esteja conosco. Silenciar. Né? Em outros momentos, nós não reagirmos. Aliás, nós precisamos estudar em nós a questão da reação. Por que reagimos? Quando a ideia não é reagir, a ideia é agir. E se pensarmos em agir, nós vamos ver que para que isso ocorra, nós precisamos ser proativos e não reativos. Não podemos esquecer esse ponto, que as reações estão prontas dentro de nós. Né? Se for para falar, alguém vem dizer uma coisa ruim para nós, nós já vamos responder com outra, o discurso vai estar pronto. Já na proatividade, nós temos que pensar no que vamos dizer, se é que é preciso dizer alguma coisa. Né? E às vezes aquela coisa que naquele momento, no momento da efervescência emocional, onde nós precisamos estar tranquilos, serenos, para poder aquela efervescência entrar num processo de naturalidade, né? De ir se acalmando. E aí, depois que passar essa efervescência emocional, às vezes a gente até verifica que não é preciso responder nada. Deixo para amanhã, chega no dia seguinte, a gente vê que já pensou de forma diferente, já fez toda uma revisão na coisa e pôde verificar que se tivesse dito aquilo que queria dizer ou se tivesse feito aquilo que estava pensando em fazer, as consequências seriam danosas. No dia seguinte a gente vai refletir isso. Então é preciso que as nossas ações, o nosso comportamento, seja sempre de uma forma consciente, sabendo que daquele comportamento nós vamos ter uma reação. Por quê? Porque aquele comportamento é uma ação. Né? Se nós respondermos de uma forma pacífica, né? Se nós nos integrarmos no processo de pacificação, com certeza o resultado será de pacificação, será de paz. Mas se for respondido de uma forma assim, abrupta, intempestiva, né? A priorística, sem pensar, com certeza as consequências terão as mesmas características, né? Diferente da outra. Então é preciso que a gente possa estar vigiando os pensamentos e se vier alguma ideia negativa, que a gente possa abortar essa ideia já no seu nascedouro, que a gente não deixe ela se misturar com o sentimento e muito menos ser traduzida em palavras ou ações físicas. Que quanto mais ela tomar proporções,
também as consequências serão, claro que proporcionais a isso tudo, e de difícil solução, porque depois que você fala, por exemplo, uma coisa que você responde de uma forma abrupta, agressiva, você jogou aquela palavra no espaço. Você soltou uma flecha, né? Você soltou uma flecha. Soltar a flecha, a palavra, né? Também é a mesma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas pelo conteúdo das palavras, pelo conteúdo que ela encerra, podemos aferir as possíveis consequências. Né? Por isso que o comportamento de todos nós que somos cristãos, porque nós espíritas somos cristãos, nós temos em Jesus o grande mestre, o grande modelo e guia, né? Como os espíritos nos falam. Então, precisamos também, gradativamente, devagarinho, ir tendo um comportamento cristão. Então, quando ele fala aqui, veja só, vós sois o sal da terra, ele fala, né, se ele for insípido, se ele não tiver nenhuma salgadura, vamos dizer assim, né, nenhuma salinidade, ele aí também não é uma espécie de neutro, né? Então é mais ou menos como os nossos comportamentos quando ficamos em cima do muro, né? E o Evangelho nos chama de mornos, né? Então o morno ele não faz nem o bem nem o mal, mas como dizem os espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Né? Então, só para os irmãos poderem observar, essa palavrinha sal, como a gente pode tirar, né, bastante significados. Né? E né? Porque não se esconder. Então, a luz e a cidade, elas vão existir se nós estivermos trabalhando. Por exemplo, se eu quero edificar uma cidade, essa cidade precisa ser construída. E se essa cidade estiver sendo construída em cima do morro, de um morro, né, de uma colina, é evidente que não dá para esconder ela de longe, todo mundo vê. Assim somos nós, se nós estivermos espargindo as nossas luzes, né? Distribuindo, exalando luminosidade. Não tem como, não tem como esconder. A gente basta lembrar do Chico Xavier. Ele era aquela pessoa simples, humilde, mas nossa, onde ele estava, aquilo exalava, aqueles, inclusive perfume mesmo, né? Que os irmãozinhos vinham e distribuindo a espiritualidade, mas era alguém que não tinha assim nada de físico, de material, nem beleza física tinha. Né? Era um amor de criatura. Né? Mas então ele exalava esse amor. Por quê? Porque esse amor estava dentro dele. Então é aquilo que eu gosto de refletir. O amor precisa estar dentro de nós e nós podemos aferir como é que está esse nosso amor pelo sentimento. Se os nossos sentimentos são favoráveis ao bem, favoráveis à luminosidade, favoráveis à fraternidade, favoráveis à caridade, favoráveis ao perdão, nós estamos amando através de atos e através de palavras. Então, meus irmãos, nós estamos com o nosso tempo avançado, nós temos aqui um limite próximo de 30 minutos, 28, 30 minutos, estamos chegando aos 30, agradecendo as amáveis atenções, rogando a Jesus bênçãos e paz para todos esses corações generosos, que recebam o nosso amplexo, o nosso amor, a nossa luminosidade, que rogamos a Jesus que nos ajude nesse sentido, para que ela possa ser exalada e que todos os irmãos que estão a nos ouvir, que possam ser envolvidos por essas energias saudáveis, energias luminosas, energias pacificadoras, para que a paz esteja no coração
dos nossos queridos e amados irmãos. Assim agradecemos pela atenção e rogamos mais uma vez que a paz de Jesus possa ficar com todos. Assim seja.